Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público em geral, do YouTube e do Instagram. Aqui estamos mais uma vez para tentar conversar acerca do ser humano e a sua natureza. Num texto anterior, elaborado hoje mesmo, eu publiquei no Facebook que a vida cobra. Quando eu disse a vida cobra, não significa dizer que a vida seja vingativa. Não, jamais. A vida tem o seu movimento dialético, ao qual faz com que cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, e através do qual nossas escolhas e decisões são magiadas pelas nossas vibrações, com isso a vida faz com que a gente tenha determinadas consequências análogas às causas que as enveredamos. E no dia a dia, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, as vibrações que sentimos e expandimos a todo instante, faz com que a gente lance para a natureza, para o universo, para cada um de nós e principalmente para a gente mesmo, determinadas energias. Energias essas que gerarão consequências diversas. Quando escolhemos, decidimos ou valoramos, logicamente, as consequências haverão de existir. No entanto, nós seres humanos ainda muito desconhecemos sobre nós mesmos e com isso ignoramos ou não sabemos que a gente não sabe ainda muitas vezes que as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas valorações, elas serão mais cedo ou mais tarde consequenciadas, ou seja, elas terão as consequências inerentes ao que as causamos. Mas por quê? Realmente isso aí existe? Será que existe? Sim, existe. O nosso livre-arbítrio é magiado pelo que escolhemos, pelo que decidimos, momento a momento, e principalmente pelo que pensamos, que são outros tipos, que são energias também. Entretanto, como ainda somos muito orgulhosos, e eu digo isso, começar por mim, excessivamente vaidosos, às vezes até prepotentes, às vezes até frios em determinados raciocínios, esquecemos que temos a natureza humana, ou melhor, que temos a natureza divina em nossa condição humana. E com isso, olvidamos que é indispensável a gente ter sempre o olhar da alma, o olhar para a nossa alma. O que a nossa alma está nos dizendo a cada dia? O que ela nos fala? O que ela nos menciona? Será que, de acordo com o nosso patamar consciencial, a gente consegue enxergar o que realmente diz a nossa alma diariamente? Eu acredito que não, com várias exceções, e eu não estou nas exceções. É imprescindível que adentremos em nosso ser,
e que a gente tente diariamente verificar o que a alma clama, o que a alma está nos dizendo, o que a alma está nos falando, no sentido de torná-la cada vez mais humana, no sentido divino, até porque temos o potencial divino em cada um de nós. Todos nós iremos um dia falecer, morrer em nossa condição material. O espírito é imortal. E ao chegarmos no plano espiritual, a nossa consciência, através da ajuda dos mentores espirituais, irá nos dizer: por que deixaste de fazer determinada coisa? Por que você deixou de fazer, de tomar certas atitudes em relação à sua própria existência? O que fizeste da tua alma? O que fizeste do teu ser? Estás realmente com a consciência tranquila com relação ao que deixaste de fazer? Quais empecilhos ou óbices realmente estiveram em sua vida terrena? Ou melhor, você teve em sua vida terrena? Realmente existiram? São indagações que serão estabelecidas para cada um de nós quando chegarmos ao plano espiritual, através da nossa consciência. Inúmeras vezes o ser humano deixa de vivenciar situações diversas, porque ao invés de ele tentar verificar o que consta em sua alma, o que a sua alma está expressando, ele ouvida o que a alma diz. E com isso, começa a subterfugiá-la com atitudes prepotentes, com atitudes orgulhosas, com atitudes inúmeras vezes frias, sem ser calculista, com raciocínio exacerbado, no sentido de subterfugiar os sentimentos. E nisso o ser humano esquece a sua natureza divina, que é bela, que tem todo o potencial de luz. E o que fazer para se modificar ou para modificar-se? O ser humano precisa mudar, precisa modificar-se no sentido de tentar buscar o que existe em sua alma, o que existe em sua essência, no dia a dia. A sua alma fala constantemente. O seu ser, em essência, fala diariamente. O que estamos buscando? Estamos no exercício diário, no sentido de verificar o que a alma possa estar nos dizendo no cotidiano. O que estamos buscando? O que estamos sentindo no intuito de nos aproximarmos, não somente em relação ao próximo, que é nosso irmão, mas nos aproximarmos conosco mesmo, no sentido de realizarmos passo a passo a nossa redescoberta, o nosso autoaprimoramento. O que estamos fazendo? Estamos deixando fluir a alma que se encontra em cada um de nós ou não?
Por que será que o orgulho, os atos prepotentes ou frios ainda estão inseridos em nosso ser? Por quê? Somos assim? Não. Estamos assim. Com muitas exceções, eu digo. Eu não estou nas exceções. Em verdade, é imprescindível que busquemos o elan, o néctar que existe no nosso interior, no nosso ser interno, que nos faz viver, que nos faz percorrer novas trajetórias no âmbito da nossa existência. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo com o nosso ser? O que estamos determinando a nossa alma no sentido de buscá-la como essencial à nossa própria existência? Porque ainda teimamos no aspecto material, nas aparências, nas parcialidades do que possamos pensar, sentir. Por quê? Porque ocorre inúmeras vezes a ausência do aprofundar de nós mesmos por cada um de nós. Por quê? Porque somos estudantes da própria vida. A vida é um grande educandário, ao qual nós, estudantes dela, em nossa inerente existência, temos as lições diárias e os ensinamentos que os vivenciamos, nem sempre aprendemos, nem sempre o apreendemos ou o compreendemos no sentido de aprimoramento do nosso ser. E com isso, nos autorreprovamos. Não no sentido de autopunição, que isso não existe, mas no sentido de que a vida, mais cedo ou mais tarde, em seu movimento dialético, em seu movimento natural, fará com que tenhamos novas lições, seja nesta ou em outras existências. No mais das vezes é na própria existência. Temos lições, outras lições, cujo teor energético será análogo. Mas por que isso? Por que haverá? Para cada um de nós ou para quase todos nós. Porque é indispensável que nós, como alunos que somos, e as tarefas às quais estamos sendo reprovados, é indispensável que a gente refaça as tarefas. Em outras situações, sim, mas com a parte sistêmica toda análoga, toda semelhante, muito semelhante ao que possamos vivenciar. Em verdade, é indispensável que o ser humano tente ressignificar o seu ser, a sua existência, no âmbito do alto amor, da compreensão, da fraternidade e principalmente no exercício de si mesmo, no que tange a tentar flexibilizar as situações. Por que não flexibilizamos as situações? Mas flexibilizar as situações significa dizer que tudo será sim ou tudo será não? De forma alguma. De forma alguma. Flexibilizar as situações significa dizer que poderemos ter
teores energéticos sem radicalismos, sem exageros, sem meras pretensões no sentido de tentar culpabilizar, tentar dizer, tentar fazer com que haja vítimas ou algozes, que não existe, nem vítimas nem algozes. Somos todos protagonistas da nossa própria história, da nossa própria novela real, cujo enredo nós os elaboramos a cada dia, refazendo ou tentando refazer ou reescrever um novo script existencial. É indispensável que a gente olhe para a nossa alma, o que ela está falando, o que ela está dizendo. Será que as nossas pretensões diárias, inúmeras vezes por raciocínios lógicos, estão no âmbito do equilíbrio em relação ao que possamos sentir, ao que possamos pensar, em relação às nossas inerentes vibrações, que são diárias? Estamos verificando o que está dizendo nosso campo vibracional a cada dia? Ou não? É indispensável que a gente reflita diariamente sobre os nossos posicionamentos, sobre o que valoramos, sobre o que decidimos. Temos realmente, diante do que aprendemos a cada dia, a certeza absoluta das nossas convicções? Ou elas haverão de ser modificadas com o passar do tempo? Eu entendo que as nossas convicções, elas se modificam com o passar do tempo. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, a partir do momento que a gente vai se autodescobrindo e facultando a cada um de nós o exercício do nosso ser, da essência, do que a alma nos diz ou nos possa dizer. É imprescindível que a gente mergulhe em nosso ser consciencial e tente verificar o que realmente se encontra na alma, o que a nossa alma nos diz, o que a nossa alma nos indica diariamente. O que estamos vivenciando em termos de atitudes, do sentir, do pensar ou de acatar determinadas valorações, estão nos facultando para que a gente cresça internamente? Precisamos verificar isso no dia a dia, para que a gente possa sempre ter como meta o exercício da humildade, o exercício da simplicidade e principalmente o exercício de que não sabemos tudo. Ou seja, precisamos ter em mente o que Sócrates, o filósofo, sempre nos disse: conhece-te a ti mesmo. Estamos no exercício de conhecer a nós mesmos a cada dia? Conhecemos-nos a nós mesmos? Estamos nos conhecendo? Estamos facultando o conhecer do nosso ser ou não? O que a vaidade exacerbada nos diz? O que os atos prepotentes nos diz? O que os raciocínios frios e lógicos
que os temos inúmeras vezes estão nos dizendo. E os nossos sentimentos e pensamentos, em seu campo vibracional, o que eles estão nos indicando? É imprescindível que a gente faça um mergulho diário em nossa alma e tente verificar o que ela nos indica, o que ela nos mageia, o que ela nos faculta a título de crescimento interno em nossa caminhada existencial. Mais uma vez, eu agradeço a todos os amigos e amigas, público geral do Facebook, do YouTube e do Instagram. Muito obrigado e até mais tarde, com a graça de Deus.